Você inovou em muitas coisas neste ano. Só faltava inovar a sua relação com o seu dinheiro. Chegou o BTG+, um banco que aprende com você e facilita a sua vida financeira. Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG+. Baixe o app e faça sua reserva. Olá, eu sou o Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Antes de mais nada, um ótimo 2021 para todo mundo. Acho que ainda dá tempo. Hoje é o nosso primeiro programa do ano. Eu e Gabeira estamos aqui, como em todas as terças-feiras, para bater um papo sobre os assuntos quentes da semana. Hoje a gente vai conversar sobre dois temas. Primeiro, eu e Gabeira vamos falar sobre um assunto que é inescapável, as vacinas. A briga política em torno da vacinação, as dúvidas em relação à eficácia das vacinas e as indefinições em relação ao processo de imunização. Depois a gente vai falar dessa campanha do presidente Bolsonaro contra o voto eletrônico, uma campanha já antiga, e essa manifesta solidariedade dele com os desvarios do presidente Trump, que, aliás, está sendo excluído de todas as redes sociais em que ele sempre reinou. Gabeira, vamos começar com as vacinas. O que a gente tem é um Ministério da Saúde perdido, um presidente da República que boicota qualquer vacina, sempre botando em dúvida a segurança dela, fazendo pouco da Covid. E, para completar, a briga política entre os governos Dória e Bolsonaro em torno da vacina. Enquanto isso, as pessoas continuam a morrer, já são quase 204 mil mortos no Brasil. É isso. Queria também desejar ano novo, embora com um pequeno atraso, mas é o nosso primeiro programa do ano. Essa questão da vacina é uma questão que me faz pensar muito e até me obriga a sistematizar. Você acredita que uma revista alemã me procurou essa semana exatamente para perguntar, mas o que há com a vacina no Brasil? O que acontece que é tão complicado por aí? E realmente é muito difícil você explicar essa confusão no Brasil, porque ela nasce inicialmente na própria cabeça do presidente da República. A vacina, uma vez certificada pela Anvisa, vai ser extensiva a todos que queiram tomá-la. Eu não vou tomar. O presidente da República, o Bolsonaro, desde o princípio, ele manifesta uma sensação de que os remédios são mais importantes do que uma vacina e de que era necessário investir mais em remédio do que propriamente numa vacina. O que aconteceu? Ele fez isso, não é? Ele investiu na hidrocloroquina, importando da Índia e obrigando, de uma certa maneira, o Exército a produzir os comprimidos de hidrocloroquina. Através do ministro da Ciência e Tecnologia, eles investiram alguns milhões numa pesquisa sobre esse vermífugo chamado Anita, pesquisa que acabou resultando em nada. Na verdade, as negociações em torno da vacina, que já era apontada desde o princípio como o caminho estratégico, o melhor caminho para enfrentar o coronavírus, foram desprezadas por ele. Essas negociações tiveram duas vertentes, né? Em primeiro lugar, eles dedicaram a compra à vacina Oxford AstraZeneca, que é uma vacina mais ou menos convencional, no sentido de que ela utiliza o vírus neutralizado, né? Ou um adenovírus que engana a doença. De um modo geral, eles colocaram dinheiro nisso e acharam que estava resolvido. Surgiu a Coronavac em São Paulo e o presidente da República resolveu combater a Coronavac porque era uma vacina chinesa e, além do mais, representava prestígio para o adversário político dele, o João Dória. A vacina do Instituto Butantan tem eficácia de 78% a 100% contra a Covid-19, apontam os estudos no Brasil. Esse resultado significa que a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan tem elevado grau de eficiência e eficácia. Então, ele, de um lado, começou a sabotar a Coronavac e, de outro lado, ficou apenas ancorado na vacina Oxford,
que teria o seu time, demoraria tempos e não sei se atenderia todo o Brasil. A política correta era trabalhar com várias vacinas. Por incrível que pareça, subestimou-se o caminho mais interessante na época, que era o caminho da Pfizer. O caminho de uma vacina que usa o mensageiro RNA é considerada a mais eficaz ao lado da Moderna, com 98% de eficácia. Essas negociações empacaram, o presidente da República, ele mesmo colocou uma série de objeções. A primeira objeção, ele queria que a Pfizer se responsabilizasse por todos os efeitos adversos antecipadamente. Você vê na rede social bolsonarista, começaram a surgir vários questionamentos. Esse tipo de vacina mexe com o nosso sistema imunológico, pode interferir no DNA. Daí essas posições dele públicas de que a vacina podia transformar as pessoas em jacaré, fazer o homem falar fino e a mulher ter barba, né? São as duas obsessões dele. Não só com vacina, mas com qualquer coisa. Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. Se nascer barba em alguma mulher aí, ou algum homem começar a falar fino, eles não têm nada a ver com isso. Inclusive, houve um momento que a Pfizer já lançou uma nota dizendo que ofereceu ao Brasil 40 milhões de doses, que daria para começar e realizar a primeira etapa tranquilamente da vacinação no Brasil. Foram essas escolhas. Por que essas escolhas foram tão erradas? É só pela cabeça do Bolsonaro? É só pela prevenção que ele tem contra a vacina? Houve também a velha escolha de dizer o seguinte: não, nós só podemos comprar vacinas que sejam fabricadas no Brasil, que haja transferência de tecnologia, o que é uma visão antiga no Brasil. Você sabe que é válida para qualquer coisa, inclusive para a compra de aviões, né? Mas é que, no caso da vacina, não resolvia a urgência que nós tínhamos. Portanto, o conjunto dessas escolhas nos levam a essa situação. Qual é a situação que nós podemos simplificar? E foi muito bem simplificada pelo ministro da Saúde ontem. A vacina virá no dia D e na hora H. Ou seja, ninguém sabe ainda. Tem um outro ponto, Gabeira, que eu queria enfatizar nessa guerra, que é a guerra particular entre o Dória e o Bolsonaro nessa questão das vacinas. O lado cruel e irresponsável do presidente, eu acho que é mais do que óbvio, você aí já falou sobre ele. Agora, também tem o outro lado, que é o do Dória, que ele também tem escorregado. Eu estou falando do Dória e do Butantan. Claro. Já há algum tempo está ficando clara a falta de transparência dos dois em várias oportunidades. Quer dizer, no mês passado, por exemplo, o Butantan adiou os prazos de divulgação da última fase de testes, da fase 3, e deu explicações ali que não ficavam muito de pé. Na semana passada, quando ele divulgou um dado de eficácia de 78% para a vacina, foi uma divulgação em completo desacordo com o padrão que as outras empresas farmacêuticas fizeram na divulgação. Os outros laboratórios apresentaram a chamada eficácia geral, que é a comparação de quantas pessoas ficaram doentes entre os grupos de vacinados e aqueles que receberam apenas o placebo. Essa eficácia é que é a eficácia que você avalia em vacina. Exato. A Coronavac foi apresentada como se fosse um remédio, entende? O Butantan anunciou na semana passada a eficácia para os casos moderados e graves. O resultado é bom, deu 78% para os casos moderados, 100% de eficácia para casos graves. Agora, nunca ficou muito claro naquela ocasião, na semana passada, por que eles estavam apresentando os dados dessa maneira tão diferente do padrão mundial. Agora, desde ontem, segunda-feira, chegou a informação que foi por causa de um contrato entre o Butantan e a Sinovac, que é a parceira chinesa com a qual o Butantan está desenvolvendo a Coronavac, que exigia isso. Aí entra a palavra transparência. É disso que está se tratando, transparência. Quer dizer, por que eles não falaram semana passada que tinham esse impedimento? E prometem para hoje, já convenceram, parece, a Sinovac e vão apresentar esse resultado de eficácia geral. Agora, exatamente, por que na semana passada
não fizeram isso. Porque a eficácia é baixa. A eficácia parece que vai ficar perto de 60%, que é Exato. absolutamente aceitável pelos padrões da OMS. É aceitável, mas é baixa se você compara com a Moderna e com a Pfizer, não é? E em relação à eficácia global, que é a análise primária, nós tivemos o cumprimento das exigências da Organização Mundial da Saúde com 50,38%. E eles, na verdade, inclusive não podiam ter aceito um contrato com essa cláusula. Tem uma outra questão ainda, na questão de transparência, que na sexta passada a Anvisa recebeu o pedido de registro de 2 vacinas. Um feito pela Fiocruz, que é a vacina de Oxford, o outro do Butantan, Coronavac. Beleza? Aí no sábado a Anvisa diz que o material entregue pelo Butantan estava incompleto e o da Fiocruz completo. E aí, de novo, é óbvio que a primeira coisa que se pensa é a coisa da politização da Anvisa, né? Ninguém tem dúvida que o Bolsonaro não quer qualquer sucesso, êxito para o que ele chama de vacina chinesa e que ele também está pressionando o almirante Barra Torres, que ele nomeou para dirigir a Anvisa, para atrapalhar os planos do Dória. Agora, isso é uma coisa. Agora, só que depois ficou claro que faltavam sim os documentos. E inicialmente o Butantan negou, depois admitiu e disse que agora está complementando. Na sexta-feira, o Instituto Butantan enviou todas as exigências cabíveis em relação ao estudo fase 3 da vacina. Alguma solicitação adicional, o próprio diretor Dimas Covas tornou a reenviar, portanto, estamos nos aguardos das considerações da Agência Nacional de Vigilância. Eu nem estou falando do uso político que o Dória faz em relação à vacina, até porque é óbvio que o Dória está vendo na vacina a chance dele se firmar no cenário nacional para a eleição do ano que vem e tal. Agora, nesse momento, não tem dúvida que ele, o Dória, está contribuindo para aumentar essa nuvem de suspeitas em relação à vacina. O problema é que nós estamos dependendo da vacina de Oxford, que foi a negociação limitada do Bolsonaro em relação às chances que nós tínhamos internacionalmente. Estamos dependendo da Coronavac, que é uma negociação única feita pelo Estado de São Paulo, que tem todas essas características de, assim, quase que de manipulação das informações. Isso não é propriamente manipulação, mas informação truncada, entende? Eu, desde o princípio, eu já tinha falado, inclusive eu não sou cientista, eu tenho que reconhecer a minha ignorância, a minha condição de leigo, mas quando eu ouço falar de uma vacina, eu não quero saber se a vacina evitou morte, se a vacina evitou que a pessoa fosse para o hospital e se ela foi boa para os casos leves. Eu quero saber o seguinte: quem tomou a vacina contraiu ou não contraiu o coronavírus? Porque uma coisa é uma vacina, outra coisa é um remédio. Um remédio, você diz, não, esse remédio foi bom, você vê que as pessoas não ficaram graves, as pessoas tiveram essa situação em casos moderados, nos casos leves elas ficaram em casa, não tiveram sintoma grande, mas uma vacina é uma vacina, você contrai ou não contrai a doença. A incerteza é tanta que, em tese, São Paulo está anunciando e dizendo diariamente que daqui a 2 semanas, no dia 25, começa a vacinação. E você, na verdade, não tem certeza de nada. No governo federal, como você já disse, o governo promete que vai ser no dia D e na hora H. Quer dizer, de novo, estamos completamente perdidos e grau de incerteza violento em relação a isso. Eu, para não deixar as pessoas totalmente sem esperança, eu diria o seguinte: é possível iniciar o processo com as 6.800.000 doses da Coronavac disponíveis, e seria possível também iniciar o processo se a vacina produzida na Índia chegasse ao Brasil. Mas esse lado também está muito confuso. O Bolsonaro escreveu uma carta para o primeiro-ministro da Índia, ainda não recebeu a resposta. E eu não sei se a Índia tem a vacina da Oxford AstraZeneca pronta, ou se a Índia vai oferecer a vacina que ela está produzindo, que é uma outra marca que ainda não foi testada. Então, nós estamos muito no escuro ainda sobre o que virá realmente da Índia. Eu imagino que seja a vacina da Oxford AstraZeneca, mas teria que chegar no Brasil até o dia 20, 25, esse carregamento para iniciar a vacinação
no dia 25, no dia 20, com vacinas da Coronavac e vacinas da Oxford, o suficiente para um bom início do processo, considerando que a partir daí, não só a Fundação Oswaldo Cruz teria que começar a produzir o insumo que chegaria também em janeiro, e o Butantan continuaria produzindo também a Coronavac num ritmo grande para não haver solução de continuidade. Mas isso tudo é uma análise que eu faço, uma interpretação positiva que eu faço, mas inclusive eu não devia nem fazer, porque o ministro proibiu. Você sabe que o ministro Pazuello proibiu fazer a interpretação. Gabeira, vamos para o nosso segundo tema de hoje. Para surpresa de ninguém, Bolsonaro aproveitou a invasão do Capitólio na semana passada, quer dizer, não para condenar o episódio, mas para alertar a todos que aqui no Brasil poderia acontecer uma versão piorada disso em 2022. E aqui no Brasil, se tivermos o voto eletrônico em 22, vai ser a mesma coisa. Ele diz que a invasão foi causada pela desconfiança de fraude na eleição e que aqui o voto eletrônico permite as fraudes, e que ele sabe que teve fraude contra ele em 2018, aquele papo furado, né, e papo golpista dele, e deu como solução uma volta ao passado, que é a eterna obsessão dele, mais uma das obsessões, que junto com as urnas eletrônicas o Brasil deveria readotar o voto impresso, ou seja, ele está pregando que a vela é mais segura que a luz elétrica, né? Um retorno à iluminação à vela. É verdade. Essa história tem várias implicações, né? A primeira implicação é essa que você registra e que estamos todos preocupados, que é a pretensão golpista anunciada, não é? Ele já começa a questionar as eleições de 2022 e já começa a se preparar para fazer o que o Trump tentou fazer nos Estados Unidos, que é questionar, inclusive de uma forma violenta, o resultado das eleições. Para isso, ele tem um nível de preparação que talvez seja superior ao do Trump em alguns aspectos. O primeiro aspecto de preparação talvez não seja muito diferente, que é armar as pessoas. Ele tem essa disposição de acentuar o armamento pessoal e está cada vez mais orgulhoso de que as armas estão sendo vendidas numa proporção maior no Brasil. Portanto, ele já declarou naquela fatídica reunião que as pessoas precisavam estar armadas para protestar. Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme, que é a garantia que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui. Porque é fácil impor uma ditadura, facílimo. Um bosta de um prefeito, faz um bosta de um decreto, algema e deixa todo mundo dentro de casa. Se tivesse armado, ia para a rua. Esse é um ponto. O segundo ponto, aí é mais grave, é a tentativa cada vez mais de dominar e de influenciar as polícias militares. Inclusive, existe agora no Congresso um projeto que retira parcialmente o poder dos governadores sobre as polícias militares e transfere para o campo federal. É tudo que ele gostaria de ter também. O César Maia até fez uma declaração ontem muito interessante na internet, mostrando que no Chile foi um dado importante você transformar os carabineiros numa força especial, foi um caminho importante para o golpe do Pinochet. Então as Forças Armadas no Chile passaram a ter 4 armas, Exército, Marinha, Aeronáutica e Carabineiros, com toda a estrutura, com general, e aí sim que decidiram o golpe militar. Então, essa transformação da PM na força que ele gostaria de ter a serviço dele pode ser realmente algo extremamente perigoso. A única coisa que eu espero é que, para combater isso, a gente não entre numa visão política de demonizar as PMs, mas levar os governadores a tentar conquistar as PMs, entrar em contato com elas, ter uma boa relação com as PMs, procurar, de uma certa maneira, criar processos de relação que façam com que elas estejam mais próximas de uma visão democrática do que uma visão golpista. Mas nós estamos aí com tudo isso preparado.
O segundo aspecto dessa relação do Bolsonaro, vale a pena também a gente mencionar, que é o aspecto da relação com os Estados Unidos. A manifestação dele e a manifestação do ministro das Relações Exteriores nos colocam numa situação muito difícil com a nova administração americana e com todas as pessoas que defendem a democracia nos Estados Unidos. Eles não condenaram esse movimento lá. Eles, de um modo geral, eles fizeram coro às dúvidas sobre o processo eleitoral americano. Sabe que eu sou ligado ao Trump. Sim. Você já sabe que a minha resposta é aqui. Sim. Agora, muita denúncia de fraude. Eu falei isso um tempo atrás, a imprensa falou, sem provas, o presidente Bolsonaro falou que foi fraudado a eleição americana. Processo que foi questionado na Justiça, dezenas de vezes a Justiça disse que era um processo normal. 2 vezes a Suprema Corte também considerou normal. Por que eles continuam, o presidente da República do Brasil, sem dados, e o ministro das Relações Exteriores do Brasil continuam desconfiando e lançando essa semente de desconfiança sobre o processo eleitoral americano? Isso certamente terá consequência, você não acha? Eu acho que, em relação ao que você está dizendo, a reação das instituições aqui no Brasil como um todo, eu achei que foram fracas para o tamanho da agressão que o presidente Bolsonaro e o chanceler fizeram. O presidente do TSE e ministro supremo, o Barroso, Luiz Roberto Barroso, ele deu declarações dizendo que o TSE trabalha a partir de fatos e provas e que isso não foi apresentado e tal. Enfim, dezenas de vozes condenaram a fala do Bolsonaro, deputados também, mas de efetivo nada aconteceu. E o que eu estou chamando de efetivo? Por exemplo, nenhuma entidade foi ao Supremo pedir, e isso poderia ter sido feito, que o Bolsonaro prove o que está dizendo. Porque só assim, por exemplo, um ministro supremo poderia intimá-lo a provar essa fraude que ele fica bradando aos apoiadores dele, que houve nesses últimos anos, que ele fica bradando isso. E se intimado, por exemplo, o Bolsonaro seria simplesmente desmoralizado, porque não existem provas, a gente sabe, de qualquer fraude na eleição dele. Nem nos Estados Unidos. E nem na dos Estados Unidos. Exatamente. Mas o que eu digo é o seguinte, por que não uma entidade dessa, como a OAB, etc., não entra pedindo que o Supremo se manifeste? O Supremo ia intimá-lo. Esse tipo de reação eu achei fraca. Eu só talvez esteja justificando isso, não, mas talvez entendendo isso, pelo fato de que nós estamos vivendo um momento de pandemia em que as energias estão muito voltadas para a questão de tentar resolver isso rapidamente. Você vê que nós estamos entrando num caso muito grave em Manaus, onde foi realmente através dos japoneses, mas já foi confirmado, foi descoberta essa nova variante do coronavírus que se desenvolve muito rapidamente. O Ministério da Saúde do Japão encontrou uma nova variante do coronavírus em 4 pessoas que chegaram a Tóquio no dia 2 de janeiro, vindas do estado do Amazonas. A situação em Manaus é um caos, entende? Então talvez isso provoque no campo político uma certa inibição, entende? Ô Gabeira, tem um outro ponto também que une Bolsonaro e Trump, que são as redes sociais. O Twitter baniu a conta do Trump, o Facebook e o Instagram tiraram ele do ar até o dia 20, quando ele transmite a presidência. Aliás, ele não vai transmitir, porque ele diz que não vai aparecer lá na Casa Branca. Mas, enfim, quando o Joe Biden tomar posse, ele pode, em princípio, retomar a conta dele no Facebook e no Instagram. Agora, primeiro é o seguinte, o que o Bolsonaro faz não difere muito no Twitter e no Instagram do que o Trump fez esses anos todos. O tipo de desinformação, de ataques, etc, etc. Quer dizer, como é que, por exemplo, um Twitter que excluiu o Trump da rede, embora a gente sempre ressaltar, ele excluiu faltando 10 dias para acabar o mandato do Trump, quer dizer, como é que ele vai agir agora em relação ao Bolsonaro? E eu nem estou dizendo que eu sou a favor de excluir, que como disse a Angela Merkel ontem, essa situação é problemática, quer dizer, de como é que se exclui uma voz de um político e tal, quer dizer, é uma discussão maior, independentemente de ser o Trump. Agora, como é que vai fazer em relação ao Bolsonaro e os filhos dele, de novo, Twitter e Instagram? Certamente, porque eu acho que tomando a decisão sobre o Trump é uma decisão a mais difícil que eles tomariam, né?
eles atacaram o adversário principal. Agora, para atacar o adversário secundário, é mais fácil. E eu imagino que será mais fácil porque também você vai ter que analisar o tipo de relação que o Biden e essas grandes plataformas vão ter no futuro. Não são relações necessariamente só de oposição, mas deve haver alguma relação de cooperação e de oposição ao mesmo tempo, né? Vai haver confrontos e vai haver cooperação. Eu acho que nesse contexto é que nós vamos examinar como elas vão se comportar com Bolsonaro. Certamente elas estão muito mais fortes hoje para tomar uma posição a respeito do Bolsonaro do que estavam antes, quando ainda não haviam tomado a respeito do Trump. Sabe que o Bolsonaro é uma figura que é imprevisível, ele pode fazer tudo. As lives dele ele diz o que quer e como quer, mas nós vamos ter que esperar. A situação do Brasil agora, nós estamos com a pandemia, nós estamos com o Biden entrando no governo e com uma relação difícil com ele, estamos numa situação econômica em que a própria Ford já saiu de campo, porque não quer mais produzir no Brasil, e estamos com a ausência de um projeto para as milhões de pessoas famintas, ou possivelmente famintas, que não receberão mais auxílio emergencial. Estamos entrando num ano extremamente problemático e isso são coordenadas que nós vamos ter que trabalhar com elas e tentar ver como elas se articulam em 2021. Bom, tá terminando o Lauro Gabeira de hoje. A gente vai ficar por aqui. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. E também pode ser ouvido nas noites de terças-feiras, às 10h30 da noite, na CBN. Esse episódio teve edição do Vitor Carvalho e do Giovanni Sanfilippo. Na terça-feira que vem, a gente tá de volta. Tchau! Até lá!